Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 121. Alguns salmos que parece que a gente tem tanta intimidade com ele que a gente sabe até de cor. Eu creio que esse Salmo 121 é um daqueles que faz parte, principalmente aqueles que foram criados nas igrejas evangélicas desde tenra idade, com certeza já ouviram muitas mensagens sobre este tema. E eu coloquei um tema neste texto, que é o mesmo que está na Bíblia em algumas versões. O tema que está aqui na minha versão: Deus, o nosso protetor. Tem outra versão diferente dessa, que tem outro título? Deus é guarda fiel do seu povo. Muito boa também, né? Tem outra ou só essas duas? Esse salmo, na minha versão, diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Versículo 5: o Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Versículo 7. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. E o versículo 8. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Eu creio que muita coisa a gente poderia falar com relação a este salmo, mas eu pensei aqui algumas coisas para compartilhar com vocês, olhando para essa mensagem deste salmo, que é tão verdadeira, que é tão objetiva, que na verdade faz parte da vida de todo servo do Senhor. E eu escrevi aqui, não há nenhum ser humano, por mais forte, por mais valente, por mais duro, por mais autoconfiante que seja, que não tenha algo onde possa se apegar na hora da aflição, em ocasiões de adversidade, em que se depara em situação difícil. E aí a gente vai entender o seguinte: por mais forte, por mais poderoso que possa ser o homem ou a mulher, essa pessoa tem consciência que existem coisas que ele ou ela não pode enfrentar sozinho. Isso é notório em todos os seres humanos. Por isso, as pessoas sempre buscam um abrigo para lhe dar uma proteção, para se proteger. E aí a gente vai encontrar tantas coisas que são tão frágeis, mas que a gente vê isso com facilidade. Há pessoas que se sentem protegidas quando estão portando uma arma de fogo. Essas pessoas se tornam corajosas, se tornam valentes, né? Ficam mais agressivas e se acham autossuficientes. Outros se sentem protegidos colocando amuletos. E aí a gente vai encontrar aqui uma variedade, anotei aqui alguns: pé de coelho, ferradura,
olho de boi. Quem sabe o que é isso? Olho de boi é uma semente usada para espantar olho gordo, dizem eles, usando junto com o sal grosso. Tudo isso, por incrível que pareça, é buscando uma proteção, algo que eles acreditam que vai protegê-los e vai trazer muitas vezes uma sorte. Tudo isso em busca de proteção. Outros que têm medo de tantas coisas tem gente que fica preso dentro de casa, tem gente que coloca grade em tudo que é lugar e além disso fica ainda com medo. Outros se sentem protegidos colocando em suas casas animais ferozes, cães de guarda, e aí tem uma variedade deles. Anotei aqui o Doberman, Pitbull, o Fila, tem tantos outros, né? Tem uns animais tão perigosos. Eu me lembro uma vez, eu fui técnico de eletrônica, trabalhei muito na assistência técnica da Philco e da Philips, eu ia nas casas. Uma vez eu estava numa casa consertando um aparelho de televisão e de repente 2 animais ferozes que protegiam aquela casa escapuliu. Naquele dia eu vi a morte de perto, porque nem o dono o animal respeitava, de tão violento que era. Naquele dia eu senti a mão protetora do Senhor me livrando. E tem gente que consegue ter animais dentro dos apartamentos, animais grandes, porque na verdade eles se sentem mais protegidos. E a verdade é que isso não é coisa que você não saiba, é coisa que existe de fato, de verdade. Mas nessa busca de proteção, de alguém procurar alguma coisa para se sentir mais seguro, né? Foram construindo coisas perigosas, como as armas que são devastadoras, armas nucleares, as armas atômicas, as armas químicas. E nessa busca também incessante de encontrar algo que possa lhe dar alguma proteção, né? Também as pessoas entraram por um caminho, uma busca do sobrenatural. A gente vai encontrar assim, foram construídos objetos sagrados que foram considerados como divindades, como deuses, como o Baal, que é muito falado na Bíblia, né? Os Baalins, personagens criados para que desse proteção, né? Uma deusa chamada Astarote, era uma deusa dos Sidônios, que é mencionado lá no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 11, versículo 5. Era considerada uma deusa da fertilidade, da sexualidade e também da guerra, uma imagem que eles acreditavam que protegiam de outras nações mais poderosas. E daí surgiu então uma variedade de imagens que foram sendo construídas de pedra, de gesso, de madeira, de bronze. Isso é muito comum, a gente vê em lares de pessoas que dizem até que acreditam em Deus. Para os crentes em Cristo Jesus, torna-se assim até de certa estranheza, né, para as pessoas que creem em Cristo Jesus como seu Senhor, como Salvador, quando vê uma pessoa se curvar perante uma imagem que foi fabricada por outro ser humano, né, e depositar nessa imagem toda a sua devoção, toda a sua veneração, toda a sua fé, e a gente fica até achando assim, puxa, mas como pode? Mas nós não devemos jamais nos esquecer que o povo de Israel, criado para trazer a geração do Messias,
que conheceram de perto o poder sobrenatural de Deus, que os tirou lá do Egito com mão de ferro, fazendo milagre extraordinário. Eles atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto, e depois disso, rapidamente eles se esqueceram e descambaram e construíram para si um bezerro de ouro em plena caminhada pelo deserto. Então, construíram e o adoraram e disseram: esse é nosso Deus. Então, fique esperto você também, para que você também não construa deuses que você pensa que vai lhe dar algum tipo de proteção. Em nosso país, quando vemos as grandes romarias e ainda as imagens dentro de algumas igrejas que são consideradas como igrejas cristãs, é algo muito triste, porque nós temos uma advertência da palavra de Deus que nos informa que nós não podemos jamais confiar e entregar, o nosso culto, prestar o nosso culto a deuses estranhos. Mas eu quero convidá-los para que vocês voltem aí o olhar para o Salmo 121. E aqui, neste Salmo 121, o salmista nos mostra um caminho verdadeiro, um caminho seguro, um caminho de proteção realmente absoluta e total, que está alicerçado no campo da fé. Ele mostra o Deus que é o fiel guarda do ser humano. E eu quero que você olhe bem, com todo carinho, no verso 1, onde ele diz: elevo os meus olhos para os montes. E ele mesmo pergunta: de onde me virá o socorro? E no versículo 2 ele mesmo responde confiadamente, com certeza absoluta: o meu socorro vem do Senhor. E não é um Senhor qualquer, é o que fez o céu e a terra. Este é o Deus Todo-Poderoso que nos guarda, em quem devemos colocar totalmente a nossa fé. O versículo 3 nos dá uma informação: quando confiamos no Deus Todo-Poderoso, podemos estar sim firmes e confiantes, andar de cabeça erguida, sem vacilar um só momento. É um Deus que não dorme, por isso os fiéis estão guardados constantemente. O versículo 4 diz que esse Deus não dormita. Essa palavra dormita é um Deus que não cochila, não dorme nem dá um cochilão, porque às vezes os guardas, dão umas cochiladazinhas, que às vezes, é nesta hora que vem o perigo. Você pode pensar o seguinte: pense em um militar, aqui tem militar aqui, pense um militar bem capacitado, forjado para a guerra, Qual, assim, o mais capacitado aqui é o pessoal do BOP, O pessoal do BOP passa do meio de fogo, passa por um teste, Aí ele pega um desses ônibus do Rio de Janeiro e dá uma dormitada. De repente vem um mau elemento, encosta uma arma na cabeça dele. O que vai adiantar toda a sua valentia, todo o seu preparo? Mas esse Deus aqui diz: olha, nem dorme nem dormita. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmã? Então dá um glória a Deus. Versículo 5 diz assim: o Senhor nos guarda pessoalmente. É o Deus que nos protege quando a gente pensa nem que Ele está perto, Ele está nos protegendo. Veja o que aconteceu com Jacó, lá em Gênesis 28, no capítulo 28, versículo 15. Jacó fugindo do seu irmão, numa caminhada pelo deserto, ele estava morrendo de medo, ele estava pensando que o Deus que ele acreditava tinha ficado na casa do pai, e ele não sabia que Deus estava ali o guardando e protegendo. Então, esse Deus lhe disse: eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Esse é o mesmo Deus que a gente crê, é o mesmo Deus que no Salmo de número 91:7, Salmo 91:7 diz assim: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas
você não será jamais atingido. É um Deus que nos protege, sim. No Salmo 121, voltando aí, o versículo 6, o Senhor nos guarda fisicamente em todo tempo, dia e noite, incessantemente. O 121, versículo 7, o Senhor nos guarda moralmente e espiritualmente, nos guarda de todo mal, de todo mal. Quando acontece alguma coisa com a gente, é porque Deus permite. Não tenham medo, irmãos. Esse coronavírus é perigoso pra caramba, mas ele só vai tocar se Deus permitir. Se Deus permitir, não tenham medo. O 121:8 diz assim: o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, isto é, guardará em todas as ações da sua vida, em todos os instantes. O Senhor te guardará por todos os tempos, e o melhor, Ele que vai guardar não somente nessa vida, mas também por toda a eternidade. Mas você pode perguntar: mas eu quero confiar mais nesse Deus. O que eu preciso fazer para ter essa proteção? Para receber esse direito de proteção, você ter a certeza absoluta. E aí, o livro de Atos, capítulo 4, 12, dá aqui uma resposta bem objetiva. E aí, você precisa saber se você está enquadrado no que está aqui em Atos 4, versículo 12. Diz assim: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome que foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então essa proteção vem pela fé em Cristo Jesus. Quando você entrega a sua vida a Cristo, a Bíblia diz que você recebe uma renovação espiritual, você é reconstruído, não é reformado, você é feito de novo. A palavra regeneração é fazer novo, não é uma reconstrução, não é uma reforma, é fazer novo. Portanto, irmãos, esse Salmo 121 é um salmo que a gente precisa olhar com carinho para ele, aprender as lições do salmista. Além de tudo, esse salmo traz também um grande incentivo, até mesmo um apelo para que a gente confie totalmente no Senhor, sem nenhuma sombra de dúvida. É um Deus que está conosco em todas e quaisquer circunstâncias da vida, pois Ele jamais nos abandonará. Ele vai estar sempre conosco. Aqueles que se inclinam para Ele, dão uma atenção, ouvem a sua palavra, que guardam as suas ordenanças, este é o Deus que eu confio. Esse é o Deus que nós devemos confiar, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Disse Jesus assim: eu estarei sempre com vocês, não os deixarei órfãos, eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Sabe por quê? Porque agora você passou a ser uma coisa muito importante. Nós temos aqui um templo que foi construído para a gente fazer as nossas reuniões, adorar a Deus, mas Deus não habita aqui, nesses bancos, Ele habita dentro de nós. Deus mudou de endereço. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, a Bíblia diz que você o recebe através do Espírito Santo e Ele faz morada dentro de você. Por isso que Jesus disse que o reino de Deus não é visto por aí, porque Ele está dentro de nós. Só é possível entregando sua vida ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Basta isso, não precisa fazer nenhum sacrifício. E às vezes, quando a coisa tem necessidade de você fazer algum esforço, quando as coisas são de graças, às vezes nós não damos valor, porque Jesus já pagou o preço caríssimo, caríssimo. Ele entregou a sua vida por nós, foi humilhado. Eu acho que se eu fosse Jesus, eu não passaria por aquela humilhação, não. Ser cuspido, ser menosprezado, chincalhado de todos os jeitos, né? E das pessoas: se tu és o Cristo, desce daí. Lembra-se que
um dos ladrões ainda chamou a atenção do outro, né? E disse: olha, nós estamos nessa que nós merecemos, mas isso nada fez. Senhor, lembre-se de mim quando entrar. Jesus disse o quê? Exatamente. Isso é certeza. Ele precisou descer dali para se batizar? Precisou frequentar alguma igreja? Foi na hora que ele acreditou. A salvação, irmãos, não é algo que você precisa passar por uma classe de catecúmenos, esse nome é até feio, né? Catecúmenos, que você leva meses ali aprendendo e tal. Tem gente que demora tanto tempo a ser batizado que até desiste, né? Sabe como era no tempo de Jesus? As pessoas o aceitavam, era batizado na hora. Na hora. A reforma é imediata. Os vícios, muitas vezes, as fraquezas da carne vão acabando aos pouquinhos, entendeu? Então, eu proponho a você que ainda não foi batizado, olha, eu quero dizer, eu não estou assustando ninguém, você está correndo um grande risco. Você precisa obedecer às ordenanças do Senhor, creia nisso. Ele morreu por você, deu a vida por você para que você fosse livre. E sabe o que acontece quando você assim faz? Deus coloca sobre você uma cobertura. Nenhum espírito maligno, nenhum demônio toca em você. Nenhuma força espiritual. Você recebe uma proteção de Deus. E alguém disse o seguinte: o inimigo tem muito poder. O inimigo tem poder, tem muito poder, mas só Cristo Jesus tem todo o poder. Nenhuma força é capaz, né? E até alguns textos, eu estou encerrando, alguns textos que são muito interessantes. Jesus viu um homem que estava sofrendo muito, um homem que não podia nem viver mais no meio da sociedade, ele vivia nos sepulcros, e lá Jesus o encontrou, e ele estava endemoniado, uma legião, irmãos, segundo a tradução do texto original, são mais ou menos uns 6.000. Já pensou um cara com 6.000 demônios? Um já faz uma desgraça na vida, mas 6.000. E aí, e houve ali um tete a tete, né? E os demônios reconheceram Jesus, a autoridade de Jesus, e disse: Senhor, viesse atormentar-nos antes do tempo, manda que a gente vá para aqueles porcos lá, a manada com 2.000 porcos. Jesus os permitiu, só que foi uma questão de segundos. Os porcos se afogaram no mar, e eles saíram dali, e aquele homem ficou livre, imediatamente. Então, é esse Jesus que a gente crê, que tem todo o poder, nos céus e na terra, que hoje Ele está conosco, porque Ele disse que não nos deixaria órfãos, mandaria o Espírito Santo. Quando você crê em Jesus, você é batizado no Espírito Santo. E nós temos uma doutrina muito clara, não deixa nenhuma sombra de dúvida. Quando alguém é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tem denominações que dizem que você aceita Cristo, e depois de muito tempo que você vai receber o Espírito Santo, é no ato. Quando você crê em Jesus, você recebe a bênção completa na sua vida. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos encerrar com mais um hino do cantor cristão ou não? Nem sei. Não, louvor. Deus é Deus. Vamos então acompanhá-los.
Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curando eu for. Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Minha fé hoje está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim a mim, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Você pode falar contigo? Deus é Deus. Fala pra Ele, Ele é todo poderoso. Deus é Deus. Ele renova a sua vida. Deus é Deus. Amém? Ele é Deus, Ele é poderoso. Ele é tudo de bom para cada um de nós. Que Deus nos abençoe essa noite. Gostaria que você se levantasse nesse momento, levantasse a sua mão, e eu quero que você, com a fé que você tem, se abençoe o seu irmão que está do seu lado, aí, um pouco distante, né? O pessoal está um pouco separado, mas mesmo assim, a sua ação de abençoador funciona. Repita: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus possa abençoar também nossos irmãos que estão enfermos. Vamos estar orando para que Deus possa restaurar. Em breve estejam aqui conosco.